Uma das creepypastas mais icônicas da internet, circulando amplamente como um suposto experimento real que teria ocorrido na União Soviética na década de 1940. A história, assustadora e cheia de detalhes bizarros, envolve prisioneiros sendo expostos a um experimento científico brutal, que acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo. Embora seja fictícia, essa história continua a assombrar muitos leitores por sua atmosfera macabra e narrativa intensa. Segundo a lenda, o governo soviético desejava testar um gás experimental que poderia manter as pessoas acordadas por até 30 dias sem efeitos colaterais. Para isso, prisioneiros políticos foram selecionados como cobaias e trancados em uma câmara hermeticamente fechada, onde o gás seria liberado continuamente. Os cientistas observavam as cobaias através de janelas de vidro e microfones instalados no ambiente, monitorando qualquer mudança comportamental. Nos primeiros dias, os prisioneiros mantinham-se relativamente calmos, conversavam entre si e compartilhavam memórias. No entanto, conforme o experimento avançava, os sinais de loucura começaram a se manifestar. Passados poucos dias, os voluntários se tornaram paranoicos, falando sozinhos e sussurrando de forma incoerente para os microfones. A paranoia transformou-se em um surto violento, e o comportamento bizarro tomou conta dos prisioneiros. Após 9 dias, a situação ficou fora de controle. Os cientistas não ouviam mais conversas, ao invés disso, apenas sons assustadores vinham da câmara, gritos incontroláveis e pedidos de ajuda desesperados. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a câmara, os cientistas decidiram que era hora de investigar, interrompendo o fornecimento do gás e abrindo as portas. O que encontraram foi aterrador. Os prisioneiros haviam se automutilado de maneira brutal, com pedaços de carne arrancados de seus próprios corpos. Alguns estavam sem os olhos, outros arrancaram os próprios órgãos internos com as mãos, sem demonstrar qualquer reação de dor. A maioria estava coberta de sangue seco e, ainda assim, parecia em estado de euforia. Eles imploravam aos cientistas para que o gás fosse reativado, como se tivessem se tornado dependentes dele. Os cientistas tentaram salvar os sobreviventes e conduzi-los a exames médicos, mas a situação piorou. Os prisioneiros, mesmo extremamente debilitados, mostraram uma força sobrenatural e atacaram os pesquisadores, recusando-se a deixar a câmara. Alguns foram mortos no processo, e outros tiveram que ser sedados com doses letais para serem controlados. Na última etapa do experimento, um dos prisioneiros sobreviventes proferiu uma frase arrepiante que encerra a história: "Eu sou você. Eu sou a loucura que está oculta em cada um de vocês." Provoca reflexões sombrias sobre a natureza humana, os limites da ciência e os horrores que podem emergir de mentes em cativeiro e extrema privação de sono. Muitos leitores acreditaram, por um tempo, que a história era verídica, e ela se tornou um clássico moderno de terror psicológico na internet. Além de sua popularidade, essa lenda urbana influenciou a criação de filmes, quadrinhos e adaptações em várias mídias, consolidando-se como uma das histórias de terror mais impactantes da cultura digital. Uma das figuras mais emblemáticas e assustadoras surgidas na internet, ganhando status de lenda urbana. Criado originalmente em um fórum de edição de imagens em 2009, sua imagem e a ideia de uma entidade sobrenatural que aterroriza suas vítimas se espalharam rapidamente, tornando-se um dos maiores fenômenos de terror online. Embora seja uma ficção, a figura de Slender Man e os relatos sobre ele se misturaram a histórias de supostas aparições, criando uma aura sinistra ao redor do personagem. A história de Slender Man começou em um fórum de edição de fotos chamado O Something Awful. Um usuário conhecido como *Vitor Surge *, postou imagens editadas que mostravam uma figura assustadora no fundo de fotos antigas, descrevendo-a como um ser misterioso que sequestrava crianças. Ele deu ao personagem o nome O Slender Man e inseriu algumas frases perturbadoras nas imagens para dar um ar de autenticidade. O visual de Slender Man é inconfundível: um homem anormalmente alto, esguio, com braços e pernas longos demais, sempre vestindo um terno preto e com uma face completamente em branco, sem olhos, boca ou nariz.
A ideia rapidamente cativou a comunidade online, e outros usuários começaram a criar suas próprias histórias, fotos e relatos fictícios envolvendo o Slender Man, contribuindo para seu mito. De simples imagem de um personagem assustador, ele passou a protagonizar contos e vídeos de terror, ganhando o status de uma entidade sobrenatural. Slender Man é retratado como um ser que persegue e atormenta suas vítimas, em especial crianças e adolescentes. Ele aparece em florestas, parques e locais abandonados, sempre em locais onde possa se camuflar nas sombras. Uma de suas características é a capacidade de induzir terror e paranoia em suas vítimas, que passam a vê-lo em todos os lugares, como uma presença constante e aterradora. Há muitos relatos de que, quanto mais você pensa ou fala sobre ele, mais ele se aproxima, como se fosse alimentado pela atenção. Slender Man também é descrito como possuidor de poderes sobrenaturais, ele é capaz de estender seus braços a distâncias anormais e criar tentáculos que brotam de suas costas para capturar e sufocar suas vítimas. Aqueles que tentam escapar de sua presença são frequentemente levados a becos sem saída ou ficam desorientados, como se estivessem presos em um labirinto criado por ele. Além disso, ele é muitas vezes associado à amnésia, desaparecimentos e até manipulação mental, levando suas vítimas a realizar atos irracionais e autodestrutivos. Em 2014, a lenda do Slender Man ultrapassou as fronteiras da internet e teve consequências na vida real. Nos Estados Unidos, duas adolescentes de 12 anos tentaram assassinar uma colega de classe, alegando que fizeram isso para agradar o Slender Man e que estavam sendo controladas por ele. Esse caso chocou o mundo e trouxe à tona debates sobre o impacto do conteúdo online na mente de jovens e crianças. As meninas foram julgadas e diagnosticadas com transtornos mentais, mas o caso destacou a seriedade com que algumas pessoas, especialmente crianças, podem levar lendas urbanas e mitos como o do Slender Man. Esse evento foi amplamente coberto pela mídia, o que aumentou ainda mais a fama do personagem e trouxe uma aura ainda mais perturbadora ao mito. Slender Man passou de uma figura de terror da internet para um símbolo da influência sombria que lendas e creepypastas podem exercer na vida real. Slender Man tornou-se um ícone da cultura pop de terror, aparecendo em diversas mídias, jogos, filmes, quadrinhos e até documentários. Um dos jogos mais famosos, Slender The Eight Pages, é um jogo de terror de sobrevivência que colocou o jogador em uma floresta escura, onde deve evitar o Slender Man enquanto coleta páginas de um diário. A simplicidade e o terror psicológico do jogo conquistaram milhões de fãs e ajudaram a cimentar o personagem como um dos grandes vilões do terror moderno. Slender Man também foi adaptado para o cinema, com filmes que tentaram capturar a essência de seu terror psicológico, mas nunca conseguiram replicar o impacto do mito original. Documentários sobre o caso real de 2014 e a influência do personagem também foram produzidos, investigando como essa figura fictícia conseguiu impactar tão profundamente a vida de tantas pessoas. Parte do apelo do Slender Man vem de sua aparência misteriosa e de como ele ativa medos primitivos. Seu rosto sem características impede qualquer tentativa de leitura ou empatia, deixando-o como uma presença desumana e fria. Seu visual combina aspectos de figuras de autoridade, como o terno, com uma aparência alienígena, o que causa uma sensação de estranheza e desconforto profundo. Slender Man é um exemplo de como a internet pode criar e expandir mitos de terror que impactam a sociedade. Embora fictício, o personagem se tornou um ícone que explora medos do desconhecido e da paranoia, sendo um marco na cultura digital e um lembrete de como o terror pode evoluir e influenciar até mesmo o mundo real. É um dos casos mais misteriosos e debatidos dos últimos anos, misturando tragédia real e teorias de conspiração. Em fevereiro de 2013, Elisa, uma jovem estudante canadense de 21 anos, foi encontrada morta dentro de um tanque de água no teto do Hotel Cecil em Los Angeles. O caso chocou o mundo, não apenas pelas estranhas circunstâncias, mas também pelo comportamento inexplicável captado em um vídeo de segurança pouco antes de seu desaparecimento, gerando teorias sobre forças sobrenaturais, saúde mental e até mesmo atividades criminosas. O estranho vídeo do elevador. O ponto mais perturbador desse caso é o vídeo gravado por uma câmera de segurança no elevador do hotel, que capturou os últimos momentos conhecidos de Elisa. No vídeo,
ela aparece entrando no elevador e agindo de maneira muito estranha, impressionando todos os botões, saindo e entrando diversas vezes, olhando para o corredor como se estivesse fugindo de alguém, e fazendo movimentos com as mãos que parecem indicar confusão ou pânico. Em alguns momentos, parece que ela está interagindo com uma presença invisível. O comportamento bizarro de Lisa, somado ao fato de que o elevador parece falhar, a porta não fecha enquanto ela está nele, deixou o público intrigado. Esse vídeo se tornou viral na internet e rapidamente deu origem a várias teorias. Muitos acreditaram que Lisa estava sendo seguida ou que algo sobrenatural estava interferindo em seus movimentos. Outras pessoas sugeriram que ela estava sob efeito de drogas alucinógenas, enquanto outros acreditavam que ela estava em um episódio psicótico, possivelmente ligado a transtornos mentais. A descoberta de seu corpo. Após seu desaparecimento, hóspedes do Hotel Cecil começaram a relatar problemas na água do hotel, notando que ela tinha uma coloração estranha e um gosto ruim. Esses relatos levaram os funcionários do hotel a inspecionar os tanques de água no telhado, onde acabaram encontrando o corpo de Elisa. Ela estava nua e boiando dentro do tanque, com suas roupas submersas ao lado. A descoberta horrível chocou a polícia e o público, levantando questões sobre como ela teria chegado ao local, já que o acesso ao telhado era restrito e o tanque era de difícil acesso. A autópsia de Elisa não revelou sinais claros de trauma, violência ou abuso, o que descartou, a princípio, a hipótese de homicídio. O relatório toxicológico também não mostrou presença de drogas ilícitas no corpo, embora alguns medicamentos usados para tratar transtornos mentais tenham sido encontrados, sugerindo que ela estava em tratamento para bipolaridade e depressão. Teorias e mistérios. O caso de Lisa Lam rapidamente se tornou um campo fértil para teorias conspiratórias, muitas das quais exploram o histórico perturbador do próprio Hotel Cecil *, um local conhecido por tragédias e atividades criminais. Situado em uma área marginalizada de Los Angeles, o hotel foi palco de diversos suicídios, assassinatos e hospedou assassinos notórios, como o serial killer Richard Ramirez, o Night Stalker, e Jack Unterweger, ambos conhecidos por crimes brutais. Algumas das principais teorias sobre o caso incluem os problemas mentais e acidente. Uma das teorias mais aceitas é que Elisa, que tinha um histórico de transtorno bipolar e depressão, sofreu um episódio psicótico, o que poderia explicar seu comportamento estranho no elevador. Em um estado alterado, ela poderia ter se aventurado ao telhado do hotel e, em um momento de confusão, caído ou entrado no tanque de água. Alguns especulam que ela possa ter tentado se esconder ou escapar de algo que só existia em sua mente. A interferência sobrenatural. A atmosfera sinistra do Hotel Cecil levou muitas pessoas a acreditarem que o local seria amaldiçoado ou assombrado. As mortes anteriores e a fama de Hotel Assombrado foram o combustível para essa teoria, sugerindo que Elisa poderia ter sido vítima de forças sobrenaturais ou influências malignas que a atraíram para o telhado. O homicídio encoberto. Embora não haja sinais de violência no corpo de Lisa, algumas teorias defendem que ela pode ter sido vítima de um crime encoberto. Segundo essa teoria, alguém com acesso ao hotel poderia ter dopado e levado Lisa ao telhado, e seu comportamento no vídeo seria uma tentativa de escapar ou um reflexo do que estava acontecendo com ela. Contudo, a ausência de provas materiais dificultou essa hipótese. O experimento social ou conspiração. Por fim, existem teorias ainda mais especulativas, incluindo a ideia de que Lisa teria sido envolvida em algum tipo de experimento social ou conspiração. Algumas pessoas conectaram seu caso a incidentes médicos, como surtos de doenças, em uma tentativa de encontrar sentido nos estranhos eventos que levaram à sua morte. A morte de Lisa Lam teve um enorme impacto cultural, inspirando documentários, séries, podcasts e livros. O caso também foi retratado na série de TV American Horror Story, o Hotel *, que se inspirou no Hotel Cecil e na história perturbadora de Elisa. Em 2021, a Netflix lançou o documentário Crime Scene in the Vanishing at the Cecil Hotel *, que revisitou o caso e trouxe novos depoimentos e análises, tentando desvendar as perguntas que permanecem sem resposta. Embora a explicação mais provável seja de que Lisa Lam sofreu um episódio psicótico que a levou a um acidente trágico, o mistério e os elementos inexplicáveis do caso continuam a fascinar e assustar.
Sua morte permanece um símbolo dos limites entre a realidade e o horror, e a história de Elisa Lam é, até hoje, um dos grandes mistérios da internet e um lembrete da fina linha entre a curiosidade pública e o respeito pela tragédia pessoal. Smile.jpg, também conhecido como Arquivo do Sorriso Maligno, e é uma das creepypastas mais conhecidas e perturbadoras da internet. A história conta sobre uma imagem supostamente amaldiçoada, que mostra um cão com um sorriso demoníaco, olhos sinistros e uma expressão distorcida. Dizem que qualquer pessoa que veja essa imagem começa a ter pesadelos terríveis e visões macabras, além de desenvolver uma necessidade obsessiva de compartilhar a foto com outras pessoas para se livrar da maldição. Origem da lenda. A origem exata de *Smile.jpg* é incerta, mas acredita-se que a lenda tenha se popularizado nos anos 2000 em fóruns de creepypasta e terror na internet. Segundo o conto, *Smile.jpg* seria uma imagem que circulava entre fóruns underground, frequentemente sendo retirada e repostada devido ao seu conteúdo supostamente perigoso. A imagem mais comum associada à creepypasta é a de um cachorro, muitas vezes semelhante a um *husky siberiano com uma expressão assustadora e sobrenatural. O sorriso do animal não é normal, é exagerado, revelando dentes humanos afiados e olhos que parecem carregar uma espécie de malevolência. A imagem possui um fundo sombrio e desfocado, com o cachorro olhando diretamente para quem a vê, o que cria uma atmosfera opressiva e inquietante. A maldição de Smile.jpg. Segundo a lenda, qualquer pessoa que vê a imagem de *Smile.jpg* começa a experimentar sonhos terríveis e visões enquanto está acordada. Esses pesadelos envolvem o cachorro com um sorriso sinistro e outros elementos macabros, como sangue, gritos e a sensação de ser observado constantemente. Com o passar dos dias, a situação se intensifica, e a pessoa afetada começa a perder o sono e a sanidade, sentindo uma necessidade crescente de mostrar a imagem a outra pessoa para se livrar do tormento. Além disso, *Smile.jpg* é conhecido por trazer uma mensagem misteriosa e perturbadora, *spread the word*, ou espalha a palavra, em português. Essa frase está associada à ideia de que a imagem se propaga como uma maldição ou vírus mental, forçando suas vítimas a passarem a imagem para outra pessoa, de forma que o fardo da maldição seja transferido. É como se a imagem tivesse uma mente própria e usasse as pessoas para se espalhar. Dizem que aqueles que não conseguem espalhar a palavra acabam sofrendo uma morte lenta e mentalmente dolorosa. O relato de Mary. Uma das partes mais famosas dessa creepypasta é o relato de uma suposta vítima chamada *Mary, que teria recebido *Smile.jpg* por e-mail e experimentado os pesadelos até se suicidar. Segundo o conto, Mary teria sido uma das primeiras pessoas a ver a imagem e teria tentado se livrar da maldição sem sucesso. Antes de morrer, ela teria dado uma entrevista detalhando o horror de seus pesadelos, afirmando que a única maneira de parar as visões era compartilhar a imagem com outras pessoas, e algo que ela se recusou a fazer. Mary conta que a imagem a perseguia noite após noite, e que o sorriso maligno do cão aparecia em seus sonhos, cada vez mais próximo e mais aterrador. Em suas últimas palavras, Mary teria alertado outras pessoas para evitarem a imagem a todo custo. A morte de Mary contribuiu para o mito de *Smile.jpg*, alimentando a ideia de que a imagem realmente carregava um poder sobrenatural. O impacto psicológico e cultural. O mito de *Smile.jpg* explora o medo de perder o controle da própria mente e o terror de ser assombrado por algo inescapável. Além disso, o conceito de uma imagem que carrega uma espécie de maldição é profundamente enraizado na cultura do terror, explorando o medo de que algo aparentemente inofensivo possa ter consequências terríveis. A lenda de Smile.jpg ecoa a ideia de uma mídia amaldiçoada ou similar a filmes de terror como o chamado Asterisco, onde uma fita VHS amaldiçoada leva à morte aqueles que a assistem. No caso de Smile.jpg, a imagem na internet se torna um veículo de propagação da maldição, com a mesma sensação de inevitabilidade e desespero que outras histórias de terror psicológico transmitem. A fascinação pela imagem e o mistério.
Muitas pessoas tentaram encontrar a suposta imagem original de *smile.jpg*, embora ninguém possa confirmar sua existência verdadeira. Algumas versões da imagem circulam pela internet, mas, segundo a lenda, a imagem real ou continua desaparecida ou só pode ser encontrada em lugares específicos da Deep Web. Essa busca pela imagem verdadeira só aumentou o fascínio em torno da lenda, com pessoas se perguntando se realmente existe uma imagem tão aterrorizante capaz de causar danos psicológicos irreparáveis. A creepypasta e o efeito viral. Smile.jpg representa o poder das creepypastas de se tornarem virais. Com uma narrativa assustadora e uma imagem central perturbadora, a história capturou a imaginação coletiva, explorando o poder da sugestão e do medo psicológico. A lenda de *Smile.jpg* se tornou um clássico moderno do terror online, aparecendo em vídeos, adaptações, jogos e até em outras histórias. Mesmo sendo fictícia, essa creepypasta destaca o quanto o medo de algo aparentemente inofensivo, como uma imagem na internet, pode causar verdadeiro desconforto e obsessão. Em última análise, Smile.jpg é uma reflexão do poder do horror psicológico na era digital, uma história que, embora irreal, conseguiu invadir as mentes de muitos leitores. Para aqueles que acreditam no mito, olhar a imagem pode ser uma experiência avassaladora, e para os céticos, é um lembrete do poder da narrativa em moldar percepções e construir lendas. Uma lenda urbana digital que ganhou notoriedade em 2018, causando pânico entre pais, educadores e o público em geral. O jogo começou com relatos sobre um suposto desafio viral em que uma figura de aparência assustadora chamada Momo incentivava crianças e adolescentes a realizar ações perigosas, e em casos extremos, até mesmo a autolesão ou suicídio. Essa figura foi rapidamente associada a um número de WhatsApp e outras redes sociais, onde o Momo supostamente enviava mensagens ameaçadoras e comandos perturbadores. Embora amplamente considerado um hoax ou farsa, o jogo de Momo ainda permanece como um dos grandes medos digitais dos últimos anos. Origem e aparência de Momo. A figura de Momo que circulou pela internet é, na verdade, uma escultura criada por um artista japonês chamado *Keizuki Aizawa *, da empresa de efeitos especiais Link Factory. A escultura é chamada de *o Motherboard ou *, e foi criada para uma exposição de arte em Tóquio. Ela representa uma figura feminina com olhos esbugalhados e salientes, um sorriso largo e sinistro, além de cabelos escuros e desgrenhados e pernas de pássaro. Com sua expressão perturbadora, a imagem rapidamente se tornou viral, sendo associada a um número de WhatsApp que teria a capacidade de enviar mensagens ameaçadoras e estranhas. A lenda urbana e o desafio. Segundo a lenda, o jogo de Momo começava quando crianças ou adolescentes adicionavam um número de Momo no WhatsApp ou recebiam mensagens diretamente dela. Após isso, Momo começava a enviar instruções sinistras e desafiadoras, variando de comandos relativamente inofensivos a pedidos perigosos, como autolesões. As mensagens eram muitas vezes acompanhadas de ameaças de que, caso a pessoa não cumprisse as ordens, Momo conheceria seus segredos ou visitaria a casa da vítima. A dinâmica do desafio de Momo lembrava jogos como o Desafio da Baleia Azul outra lenda que também girava em torno de desafios perigosos, onde participantes eram incentivados a completar uma série de tarefas até o último estágio, que supostamente levaria ao suicídio. Essas histórias, que exploram o medo de influências malignas e de pressões psicológicas em plataformas digitais, contribuíram para a sensação de que Momo era um verdadeiro perigo para a juventude. O alarde global e o medo dos pais. O medo em torno de Momo cresceu rapidamente quando surgiram relatos na mídia de que o jogo estava levando crianças a se machucar. Escolas e instituições começaram a alertar pais e responsáveis sobre os perigos de Momo e de jogos virais. No entanto, muitas dessas notícias eram baseadas em boatos ou em casos não confirmados. Apesar da falta de provas concretas, a combinação de uma figura visualmente perturbadora, junto com histórias sobre desafios perigosos, gerou um pânico moral e uma avalanche de alertas nas redes sociais. No auge do medo, muitos vídeos no YouTube e redes sociais afirmavam que Momo estava aparecendo em vídeos infantis e conteúdos voltados para crianças, incentivando comportamentos perigosos.
Plataformas como o YouTube e o WhatsApp rapidamente se posicionaram, afirmando que não encontraram evidências de que Momo realmente invadisse esses conteúdos, mas o medo já havia se espalhado. Especialistas em segurança digital aconselharam pais a monitorarem o que as crianças assistiam e a conversarem abertamente sobre esses temas para evitar que fossem influenciadas por boatos online. A verdade por trás do jogo de Momo. Após investigações, ficou claro que o jogo de Momo era, de fato, um hoax amplificado pelo medo e pela especulação. Psicólogos e especialistas em mídia apontaram que Momo nunca foi um jogo verdadeiro, mas uma lenda urbana que ganhou força graças ao pânico coletivo e à facilidade de disseminação nas redes sociais. O uso de uma imagem assustadora e a ideia de um desafio maligno criaram uma narrativa viral, alimentada por notícias e compartilhamentos em massa. Embora alguns relatos iniciais sugerissem que crianças ou jovens realmente tentaram entrar em contato com Momo e receberam mensagens estranhas, muitos desses números eram falsos, criados por pessoas que queriam explorar a lenda para causar medo ou se divertir às custas dos outros. Com o tempo, ficou claro que a história de Momo era mais um produto do imaginário da internet do que uma ameaça real. Impacto cultural e preocupações com a saúde mental. O fenômeno de Momo chamou a atenção para o impacto das lendas urbanas digitais na saúde mental de crianças e adolescentes. A facilidade com que histórias como Momo e o desafio da baleia azul se espalham gera preocupação sobre o poder das redes sociais na vida dos jovens. Muitos especialistas defenderam a importância de promover a educação digital e a conscientização para evitar o pânico e o compartilhamento irresponsável de conteúdo alarmista. Momo também simboliza a vulnerabilidade dos jovens em ambientes online e o quanto boatos podem ser amplificados por adultos, incluindo educadores e pais, que repassam informações sem confirmação. Essa lenda urbana destacou a importância de ensinar a resiliência digital, abordando o impacto psicológico de narrativas de terror e a necessidade de ter uma visão crítica ao consumir conteúdo da internet. O fim do jogo de Momo e o legado na cultura pop. Embora a lenda de Momo tenha perdido força após os desmentidos, ela ainda permanece viva na cultura pop e na memória coletiva como uma das mais perturbadoras e populares creepypastas modernas. A imagem de Momo, com seu sorriso sinistro e olhos hipnóticos, ainda causa arrepios e é facilmente reconhecível, sendo usada em memes, vídeos de terror e até em filmes de baixo orçamento. Em última análise, o jogo de Momo mostra o poder das lendas urbanas digitais e como o medo pode se espalhar rapidamente nas redes sociais, transformando uma imagem assustadora em uma narrativa que capturou a atenção do mundo. É um exemplo de como a internet pode amplificar o pânico, mas também serve como um lembrete da importância de abordar esses temas com responsabilidade e de proteger os jovens contra o impacto psicológico das histórias de terror online.